Pronto. Muito bem, então hoje a gente vai começar o módulo 2 daquele programinha de estudos que eu passei para vocês naquela primeira aula. A gente completou o módulo 1, que é de espiritualidade. Comentei com vocês que espiritualidade, as coisas de Deus, né, aquelas coisas que para serem bem compreendidas exigem a fé, elas nunca podem deixar de ser estudadas. Então, por mais que a gente está entrando agora num módulo que não vai falar tanto de espiritualidade, nós temos que ter um horário no nosso dia, todos os dias, para fazer uma leitura espiritual, para estudar a Sagrada Escritura, para ler os livros que nos estimulam a prática da fé. Ok? Então, isso é algo importante ser levado em consideração. A proposta desse módulo é dar para a gente algumas noções de estudo, de como se organizar para estudar, de como ler um livro, que práticas a gente pode ter para melhor estudar. E isso vai ser uma certa introdução ao estudo da filosofia que a gente vai começar depois, né? Porque daí a gente vai entrar naquelas disciplinas que vão da gramática até a metafísica. E para isso a gente tem que ter uma série de elementos que são importantes antes de começar esse estudo propriamente dito. E aí eu queria pedir para vocês, aqueles que puderem, que assistam aquelas 2 gravações que eu deixei lá no meu canal no YouTube sobre princípios da educação católica, parte 1 e parte 2. Porque ali eu coloco um esboço geral do que é a educação católica, assunto do qual a gente vai tratar aqui, só que de uma maneira mais focada na educação natural e não na educação sobrenatural, que é a educação do espírito, certo? Ali, só para resumir, o que eu falei? Eu disse que 3 coisas a gente teria que levar em consideração quando a gente fala de educação. A primeira é uma antropovisão. Quer dizer, se eu vou educar significa ex ducere, né, no latim, que significa conduzir para fora. Conduzir para fora é o quê? Conduzir para fora as potencialidades que você tem, você vai então conduzir para que elas se atualizem. É conduzir a pessoa para fora de um mundo que para ela é estreito, no qual ela está imerso, para um mundo maior de possibilidades, né? Para que ela possa se realizar em mais instâncias, em mais modalidades, enquanto ser humano. Então, ela vai atualizar certas potências que existem na alma dela. Só que você sempre atualiza uma potência, você sempre move alguma coisa numa certa direção. Então, eu preciso ter um fim claro para mover, para educar, para ex ducere, para conduzir alguém para fora. Para ir para fora, para onde? Para onde eu estou conduzindo essa pessoa? E para isso a gente tem que ter, então, uma antropovisão. Quer dizer, eu tenho que ter uma noção do que é o ser humano. Como é que eu entendo o ser humano? Quais são as potencialidades que eu consigo enxergar no ser humano? E para que eu possa desenvolvê-las, atualizá-las. Então, se eu enxergo, por exemplo, o ser humano como um animal que trabalha, como diria o Marx, a única coisa que eu posso fazer com ele é conduzir ele para desenvolver certas habilidades de trabalho, né? Se eu enxergo o ser humano como apenas um elemento dentro de uma massa revolucionária, né, que pode fazer a revolução, então eu vou educar esse ser humano para que ele seja mais um revolucionário. E assim vai, de acordo com a visão que eu tenho do que é o homem, eu desenvolvo uma educação e essa educação vai conduzi-lo a um determinado fim. Então, a gente tem que ter essa antropovisão em primeiro lugar. Aí eu comentava que a antropovisão cristã, ela é aquela que determina que o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Então, se você tem uma educação cristã, uma educação católica de verdade, ela tem que levar em consideração todos esses elementos, essas 3 partes do ser humano. De maneira primordial, a parte espiritual. Então, não se pode falar em educação católica, educação cristã, se não se entende o que é o espírito
o que é toda aquela primeira parte que a gente comentou no curso, e qual é o caminho pelo qual você leva as pessoas de uma vida espiritual pequena, como um grão de mostarda, a desenvolver essa vida até a plena filiação divina. Então, isso aí é o centro do que nós chamamos de educação cristã, de educação católica. Então, primeiro, você tem que ter uma antropovisão. Segundo, você tem que ter modelos. Quer dizer, você precisa de pessoas, podem ser vivas ou não, mas você tem que ter pessoas que passaram por aquela educação, aquele tipo de educação, e alcançaram o seu objetivo, o seu fim. Se você enxerga, se aparece para você um tipo de educação, né, que te faz promessas, mas você não tem nenhum modelo, nenhuma pessoa que passou por aquela educação, então você pode desconfiar. Né? No caso da educação cristã, são os santos. E a terceira coisa que você tem, então, é uma espécie de mapa, o caminho, o trajeto que deve ser percorrido para que você possa sair daquele estado de potência para, então, um estado de realização daquilo que é o fim, daquele que é o foco, daquele que é o objetivo de tal educação. A educação em si, ela é o quê? A pedagogia em si. Ela é o processo de passagem, né, dessa potência até o ato. Quer dizer, de enxergando as minhas potencialidades, eu ir em direção ao fim, seguindo um certo mapa, passando por certos degraus, certas etapas, que de algum modo estão descritos lá nas Moradas de Santa Teresa, nos graus de oração do Rio Marim, nas 3 vias, etc. Né? A gente pode olhar as coisas sobre vários ângulos, vários pontos de vista. Bom, então, uma educação cristã católica de verdade é aquela que, em primeiro lugar, educa o espírito. Mas as coisas que a gente vai falar agora, de agora para frente, dizem respeito à alma, a alma natural, que é composta das suas faculdades. A inteligência, a vontade, a memória, as emoções, a cogitativa. Tudo isso nós vamos trabalhar com paciência ao longo do nosso curso, especialmente quando a gente chegar lá na psicologia. Aí o que acontece? Lá no vídeo 2 dos princípios da educação católica, eu comento um pouco da importância de uma pessoa quando ela vai ensinar outra, quando ela quer educar alguém espiritualmente, quer dizer, eu quero conduzir aquela pessoa para a santidade, eu quero ensiná-la as coisas de Deus, para que ela aprenda a rezar, se desenvolver espiritualmente. Paralela a isso, aquela pessoa também precisa de uma educação natural, ou seja, de uma educação da alma, da psique dela. Por quê? Porque o espírito não é algo à parte da nossa alma. O espírito é um enxerto, uma vida divina, uma adaptação da vida divina que é colocada na nossa alma. Então, a nossa alma natural é a base desse espírito. Então, ela precisa também ser desenvolvida. Quanto mais eu desenvolvo a minha inteligência, a minha vontade, a minha memória, quanto mais eu retenho as minhas paixões, consigo controlá-las, consigo ordená-las, mas quanto mais eu estou ordenando as minhas faculdades naturais, mais eu estou me predispondo ao crescimento espiritual. Então, o espírito vai se desenvolver em mim na medida em que eu pratico as virtudes teologais, as virtudes morais infusas, mas também eu preciso desse desenvolvimento paralelo para não criar certos problemas que eu comento lá no vídeo 2. Problemas que envolvem uma interpretação errada do cristianismo, né? Quer dizer, eu não tenho as faculdades desenvolvidas o suficiente, o que deveria ser natural em todo ser humano, né? Todo ser humano que recebe uma educação que vem de casa, né? Que tem um imaginário bem formado com a Bíblia, que recebeu uma educação moral dos pais, ele tem o mínimo das suas faculdades ordenadas para receber o cristianismo. O que acontece é que hoje a gente está vendo uma situação singular
e que as nossas faculdades estão deformadas. E aí, quando a gente recebe o cristianismo, se não há uma educação paralela dessas faculdades, a gente corre o risco de interpretar as coisas sobre um ponto de vista errado, com a chave de leitura errada. Daí eu comentei aquela coisa de interpretar tudo no nível sentimental. A pessoa ela acha que o cristianismo é algo. Vou aceitar aqui. Acha que o cristianismo é algo que tem que dar bons sentimentos para ela. Então ela vai interpretar sempre na clave do gosto e não gosto. Ou ela vai assimilar o cristianismo como uma doutrina, como um pensamento, como um corpo de ideias que se intercalam entre si, e ele acha que isso é a revelação, esse conjunto de ideias, e ele vai querer trabalhar isso na cabeça dele. Quando, na verdade, o cristianismo, ele é muito mais do que isso, né? Mais do que ideias e sentimentos. Ele é uma experiência com a pessoa, com a própria verdade. E tudo que a gente busca no cristianismo, se você vai ler, se você vai estudar, se você vai cantar, se você vai comungar, é a experiência dessa pessoa, é o contato com essa pessoa. Então, quando a pessoa ela não tem, às vezes ela não consegue entender isso, né? Ela não tem experiência do que é essa abertura a algo maior do que uma simples ideia, do que um simples sentimento. Tá? Por isso que é importante ter essa educação paralela, uma reforma interior que a gente tem que fazer, né? Da nossa imaginação, da nossa memória, do nosso entendimento. Bom, a noção que nós temos hoje, e que é um problema grave, a noção que a gente tem hoje de educação é uma noção equivocada. Não é que ela é equivocada, é que ela é limitada, né? Veja só, a maioria de vocês aí da minha geração, ou tem alguns mais velhos aí, mas o pessoal da minha geração para frente pegou uma educação que consiste em quê? A gente ia para a escola e a gente aprendia a ler, aprendia a escrever, aprendia a fazer contas. E depois que a gente aprendeu essas coisas básicas, a gente aprendeu a acumular informações na nossa mente para fazer provas. Né? Se tinha lá alguma matéria na escola que você gostava muito, que tinha muito interesse para você, você até conseguiu se destacar nela, e ela de alguma maneira pode ter gerado um efeito positivo para você. Ela pode ter se incorporado em você, de maneira que, sei lá, talvez depois você quis cursar uma universidade, ou quis continuar estudando aquele assunto que você gostava muito. Mas a maioria das coisas que a gente aprende na escola, como é que funciona isso? Ou são habilidades, como ler, escrever, né? Fazer conta, resolver algum problema, ou é um conjunto de informações que a gente aprende a guardar na cabeça, depois vai lá, faz uma prova e esquece. Aí uma outra coisa fica guardada na nossa cabeça. Então, a experiência que nós temos de educação é essa. E tudo o que a gente vai estudar em termos de religião, em termos de filosofia, qualquer que seja o assunto, o professor que está te dando aula, aí a tendência que nós temos é sempre tentar encaixar o conteúdo que a gente está aprendendo nesse esquema. Quer dizer, a ideia que eu tenho de educação é aquela educação escolar. Não, eu vou lá, escuto, leio umas coisas, decoro aquilo, entendi, beleza, guardo na memória e pronto. Por quê? O que acontece? Esse é um uso limitado das nossas faculdades. O que a gente está acostumado a fazer é usar pouco a inteligência e muito aquilo que a gente chama de cogitativa, que é uma razão mais baixa, né? Uma razão mais animal, mais particular, que não é tão geral, ou seja, não é tão própria dos seres humanos. Embora a cogitativa, essa faculdade, esteja presente somente nos seres humanos. Mas e o que acontece? É como se a gente tivesse querendo
a entender as coisas, entender a realidade, o conteúdo que a gente está estudando, seja ele qual for, com um órgão deficiente. É como se eu quisesse enxergar uma pintura muito bela, falar, não, eu quero ser um artista, eu quero ser um crítico de arte que tenha assim, um senso muito profundo, que saiba fazer distinções, que saiba ver as sutilezas, mas eu tenho uma miopia de grau muito alto. E aí eu fico tentando ver aquilo, e o que, que eu vou absorver daquilo, né? Eu vou absorver só um esquema, só um borrão. Eu não vou conseguir penetrar na profundidade do que aquele quadro poderia me mostrar. Em outras palavras, é o seguinte: como a nossa ideia de educação ela é errada, ela é deficiente, toda vez que eu me coloco para estudar algum tema, geralmente eu não uso o máximo das minhas capacidades intelectuais para absorver tudo aquilo que aquele tema pode me dar. E o que eu faço? Eu uso as minhas faculdades mais baixas e assimilo aquilo só de um ponto de vista mais baixo. Entendem isso? Quer dizer, é como se eu estivesse estudando para fazer uma prova, né? Então eu corro isso, por exemplo, de pegar a Suma Teológica aqui inteira, entender o que Santo Tomás está falando, falar, olha, Santo Tomás está dizendo que a inteligência humana ela se divide em intelecto ativo, intelecto passivo, agente paciente, que tem uma tal de cogitativo aqui, que tem as paixões, que tem isso, que tem mais aquilo outro, que tem a ética, que tem essas virtudes. E aí tem todas essas coisas. Eu entendo toda a coerência, o nexo lógico que aquilo tem, né? Eu sei dar uma aula sobre aquilo, mas acontece o seguinte: todos aqueles pontos, aqueles elementos, aqueles objetos que Santo Tomás estava falando deles, eu não consegui penetrar no ser deles. E aqui eu não estou usando uma explicação muito filosófica, certo? Porque é só uma introdução, aqui é só uma questão sobre aprender a estudar. Quando a gente entrar lá num assunto mais profundo, a gente explica isso de maneira mais detalhada. Mas é que os objetos abstratos que estão descritos lá por Santo Tomás de Aquino, se eu não tenho a minha inteligência desenvolvida, eu não consigo penetrar no ser deles, ou seja, eu não consigo captar a realidade daquilo que Santo Tomás está falando. E você veja que são coisas difíceis de captar. Por exemplo, quando se fala da inteligência humana, você consegue fazer alguma leitura sobre o que é a inteligência humana e encontrar alguns argumentos racionais que justificam que a inteligência é imaterial, né? Que ela não está no cérebro, ela é algo imaterial. Beleza, você entendeu racionalmente a estrutura, faz sentido. Só que qual que é o problema? Esse conhecimento que você obteve é um conhecimento ainda baixo. É um conhecimento que só é um pensamento seu. Ele só está na estrutura dos seus pensamentos. Você ainda não enxergou o ser dele. Você ainda não usou o máximo da sua inteligência. Olha que interessante, né? Para poder enxergar o próprio ser imaterial da inteligência. Você só entendeu o que ela é. Fez sentido? Beleza, é isso. E Santo Tomás falou isso, pronto. A ideia de educação que a gente tem é só isso. O que eu estou falando aqui é que a gente precisa reformar isso para que a nossa educação tenha um sentido que vale a pena, né? De nada vale, por exemplo, vocês ficarem todo esse curso aqui que a gente vai fazer, todo esse grupo de estudo, essas aulas, se for para entender as coisas só desse nível, do puro pensamento. Se não for para enxergar a realidade, o ser das coisas. Então, os medievais, por exemplo, Santo Tomás, os escolásticos, eles não sabiam que a inteligência é imaterial só por argumentos racionais que justificavam isso.
Mas é porque eles tinham a experiência, eles viam, eles tinham a certeza. Aquilo se transformava em verdadeira ciência. Cada uma dessas disciplinas filosóficas que a gente passa, elas são ciências. E ciência é um conhecimento que tem que estar instalado na sua mente. Ciência é algo, um hábito, que vai modificar a sua mente, que vai fortalecer a sua inteligência, que vai alargar o campo de visão da sua inteligência para você ser capaz de captar mais coisas da realidade, mais objetos, ou um mesmo objeto ser visto num nível mais profundo. Entendem? Então, em outras palavras, isso é o que a gente chama de experiência da verdade, né? Então, se no campo sobrenatural, a educação sobrenatural, ela é você conseguir levar a pessoa a uma experiência com a verdade sobrenatural, que é Cristo, aqui é a mesma coisa. Educar-se filosoficamente, ou se chama isso de educação clássica, pode chamar também, né? É educação no verdadeiro sentido da palavra, no sentido mais profundo, é você, então, reformar as suas potências, você modificar as suas potências com hábitos, para que elas sejam capazes de ir mais além, de adentrar na realidade no nível mais profundo. Até quando, Renner? Qual que é o limite, o nível máximo? Até que a gente chegue naquela operação que a gente comentou na aula 1, que é chamada de contemplação natural. Quando você tem, então, a posse de uma ciência especial, que é a sabedoria, que é a ciência da metafísica. E você, então, é capaz de ler toda a realidade a partir disso. E aí você, então, lançando um olhar sobre a causa primeira de todas as coisas, você vê a coerência que essa causa tem, né? A cadeia de ligações que ela tem com toda a realidade. E isso é uma operação máxima da inteligência natural, que nós chamamos de contemplação, que se dá algo análogo lá na vida espiritual, certo? Bom, então, buscar a experiência com a verdade tem que ser o norte da nossa bússola, quando a gente está falando de educação. No sábado que vem eu vou dar uma formação sobre educação de crianças, né? E aí eu vou falar de uma coisa interessante, que é o fato de que muitos pais, professores, se atentando para o problema da educação atual, eles tentam fazer educação clássica, homeschooling com seus filhos. Qual que é o grande problema? Se ele não tem essa experiência da verdade, se a experiência da verdade não marca o norte da educação desse pai, para ele saber mais ou menos onde é que ele tem que conduzir o filho para fazer essa mesma experiência, não vai adiantar nada. Quer dizer, o pai pode colocar lá um currículo, né? Educação literária, estudar o catecismo, qualquer outras coisas que ele quiser, qualquer método quintiliano, pega o didascalio, qualquer coisa que seja. Mas se a ideia que ele tem de educação é aquela ideia que ele teve lá na escola, aquela coisa escolar de você adquirir informações, né? Vai dar o mesmo problema. Ele só vai privar o filho dele da escola de escutar ideologias na escola, né? Mas ele não vai estar preparando as faculdades do filho dele para que um dia, quando ele crescer, ele seja capaz de rejeitar as ideologias. Ele pode se tornar um alvo dessas ideologias da mesma maneira. Então, se um pai quer educar os filhos, né, quer ensinar, quer fazer as coisas certas, ele precisa primeiro fazer consigo mesmo. Precisa ter a experiência nele mesmo para depois conduzir o aluno, o seu filho, a alcançar a mesma coisa, né? Certo? Bom, aqui, então essa é a proposta da educação
que foi a educação que sempre foi dada na história da humanidade, que a gente pode chamar de educação clássica. As divisões, educação renascentista, medieval e tal, eu não quero tratar aqui agora. Pode ser que eu fale no sábado. Mas o fato é que isso está bem descrito naquele livro, A Educação Segundo a Filosofia Perene. A maioria de vocês acho que tem, quem não tem, depois a gente dá um jeito de mandar. E ali está bem claro que para que você possa educar sua inteligência, você tem que ter paralelo uma educação moral. Então, você precisa ordenar suas paixões, você precisa praticar as virtudes, para que as suas potências inferiores, elas não impeçam que as potências superiores se desenvolvam e aprendam a penetrar a realidade. O mesmo esquema da vida espiritual. Se eu quero entrar na oração, no recolhimento mais profundo, pela fé, esperança e caridade, eu vou ter que romper dentro de mim o amor ao mundo. Eu vou ter que ter uma purgação. A parte positiva se dá quando há uma parte negativa, entre aspas, né, de remoção de obstáculos dentro de mim, pela prática das virtudes infusas, pela penitência, pela mortificação, pelo jejum, para que eu possa, então, ter uma penetração em Deus através da fé, um recolhimento maior. Certo? Então, quando a gente faz isso, né, quando há essa educação moral e, portanto, essa educação intelectual, toda a cultura que a gente vai absorvendo, seja um filme que eu assisto, seja uma obra literária que eu leia, seja um livro de política, seja um estudo de filosofia, uma aula que eu vou assistir, tudo isso começa a ter um impacto maior sobre mim. Esse que é o ponto. Por que muita gente, quando começou lá a fazer o COF, né, o curso online de filosofia, do professor Olavo de Carvalho, começou a ler muita literatura. Estava lendo lá um caminhão de livros. Mas depois que leu o caminhão de livros, olhou para trás e viu que aquilo não tinha feito muito sentido. Por quê? Porque as faculdades superiores não estavam desenvolvidas o suficiente para captar o mais profundo que aqueles livros tinham para oferecer. Ficou apenas na superficialidade. Eu mesmo, para falar a verdade, quando eu comecei a estudar, foi em 2012. Aí eu li muita coisa. Eu li Chesterton, li Tolkien, Lewis, né? Se perguntar o que você lembra da ortodoxia de Chesterton, nada. Não lembro nada. E li inteirinho. Por quê? Porque não há um preparo ainda suficiente para ler essas coisas. Literatura, o que eu li, né? Há muito tempo atrás eu li Crime e Castigo, Dostoiévski. Também não sabia ler. Há pouco tempo a gente foi entender como é que lê um livro de ficção de verdade, né? Mas não tendo o preparo das nossas faculdades, né? Não tendo organizado onde é que vai se dar essas operações, a gente absorve muito pouco dessas coisas. E o que a gente guarda é o quê? É só uma reação sentimental, gostei, não gostei, ou pensamentos na cabeça. Ah, ele fala isso, isso e isso. Ah, é uma história que conta assim, assim, assado. E o que isso trouxe para você? Isso se incorporou em você? Você fala, não, é só um pensamento. Que daqui vai passar um ano e eu esqueci tudo. Então, quando a gente tem as faculdades desenvolvidas, a coisa é diferente. Quando eu leio lá um Crime e Castigo, quando eu leio qualquer outro assunto, certo? Quando eu vou estudar qualquer tema, eu tenho agora a habilidade de fazer com que aquilo se torne eu, com que aquilo se incorpore na minha personalidade. Porque é disso que se trata a educação. Você entende? É como se uma pessoa que passou 9 anos na escola e a educação para ela é só aquilo, é uma pessoa que comeu um banquete, né? Pegou um banquete, comeu aquilo tudo, mas o organismo dela não conseguia digerir aquilo. E aquilo tudo saiu depois. E ela, depois de 9 anos, está lá desnutrida.
A ideia que a gente tem aqui é fazer o quê? É desenvolver o nosso intestino, o nosso organismo, para que seja capaz de absorver tudo o que esse banquete tem para oferecer em termos nutricionais. Isso me lembra um episódio, né? De uma vez que, quando eu estava no seminário, eu fiz uma dieta, reeducação alimentar. E aí a gente ficava um mês sem comer glúten, nem lactose, nem açúcar, nem cafeína. Então foi assim, foi uma penitência, foi a quaresma inteira fazendo isso, né? E aí eu lembro que por ter ficado sem glúten, olha pra vocês verem como que o glúten ele é uma espécie de veneno, né? Por ter ficado sem glúten, as vilosidades do meu intestino todas voltaram. Porque o glúten tem essa propriedade que vai desfazendo aquelas vilosidades, né? Que são como se fossem os cabelinhos que vão chupar, que vão pegar os nutrientes que passam ali pelo intestino da comida. E aí os meus devia ser tudo arrebentado, né? Porque depois que eu fiquei um mês sem comer glúten, quando eu tomei uma xícara de café, aquilo teve um efeito tão forte, né? Que me deu taquicardia, de maneira que eu percebi duas coisas, né? O vício que eu estava tendo em cafeína, primeiro, que agora eu fiquei livre daquilo, né? E depois o fato de que, livre do glúten, as minhas vilosidades agora estavam absorvendo toda a cafeína que estava naquele cafezinho. Olha para você ver, né? Quer dizer, a gente, por ter uma má alimentação, a gente absorve muito pouco dos nutrientes da comida que a gente come no dia a dia. Né? Esses tempos atrás, mesmo quantas vezes eu não fiquei doente aí, com a imunidade baixa, por quê? O meu organismo não absorve tudo aquilo que ele poderia absorver dos nutrientes da alimentação. No campo da vida intelectual é a mesma coisa. Se você não tem um órgão disposto, adequado, para absorver tudo aquilo que os clássicos podem te oferecer, por exemplo. Né? A gente vai começar a estudar, a gente quer ler os clássicos. Ah, não, eu quero atacar todos os clássicos e ler. Tá, mas você tem que ter esse preparo. Porque senão você vai ler o clássico com a ideia de educação escolar. Né? Aí você lê, decora aquilo, tal, bonitinho, fez a tarefinha, mas aquilo não tem um efeito, não incorporou, não se tornou você, não foi absorvido. Não modificou a sua personalidade. Certo? Então, isso precisa acontecer, né? Vocês vejam que esse incorporar do conhecimento em nós, ou seja, o ser daquele conhecimento, agora eu participo dele, ele é parte de mim. Algo análogo acontece lá na vida de oração, quando eu participo do amor de Deus, né? Quando a caridade cresce em mim, quando a graça santificante cresce em mim, é o próprio Deus que agora me dá uma participação maior na sua vida. Essas duas coisas, elas que geram aquilo que a gente chama de autoridade, que em grego, lá no prólogo de São João, é chamado de aexousia, né? Aquela autoridade que vem da substância, da essência. Entendem como que isso faz sentido? Quer dizer, é porque a coisa cresceu no espírito e na alma. Não é que tinha uma coisa dentro de mim que cresceu. Fui eu que cresci. É a minha pessoa que agora é mais. Né? É como se eu agora tivesse instrumentos mais eficazes para captar a realidade. É como se agora eu fosse uma rede maior de captação da realidade, de captação do amor de Deus, por exemplo. Então eu cresci, no bom sentido da palavra, né? Não o meu ego, o meu orgulho cresceu, mas a minha pessoa, eu amadureci. E isso me dá autoridade. Isso me dá autoridade para falar, para ajudar os outros, para construir a sociedade, para construir a igreja.
Então é assim que funciona. A gente quer reconstruir a civilização cristã, a gente quer reconstruir a nossa família, a nossa cidade, a gente quer formar em torno da gente um círculo de pessoas que vão buscar o bem. Então a gente primeiro tem que criar essa autoridade dentro de nós, né? Para os nossos filhos em primeiro lugar. É essa autoridade que vai fazer com que eles se sintam seguros para passar pelo mesmo caminho que a gente está passando. Ok? Tá, então eu quero falar de algumas coisas agora que são preliminares a esse estudo que nós vamos começar depois, que é o estudo da filosofia propriamente dita, né? Algumas coisas preliminares que dizem respeito ao autoconhecimento e a ordenação da nossa vida. Então, a primeira coisa que tem que ser levada em conta é a seguinte: o ser humano ele precisa de unidade. A nossa vida, nós devemos a todo momento procurar estabelecer uma unidade para as coisas. Quer dizer, eu preciso de um sentido para a minha vida que faça ou que dê sentido para todas as coisas que eu estou fazendo. Vocês lembram que a gente comentou isso numa aula de espiritualidade? Se o sentido da minha vida é ficar rico, o que vai acontecer? Vão ter várias coisas da minha vida que vão ser a favor do ficar rico. Mas vão ter vários elementos da minha vida que vão desfavorecer eu ficar rico. Então, todo elemento que desfavorece eu ficar rico é perda de tempo, é um atraso de vida. Né? Por isso que a pessoa que pôs o objetivo principal da vida dela ficar rico, é a pessoa que vai sofrer muito. Né? Por quê? Porque ela vai perder muito tempo na vida. Aquilo da vida dela que vai valer a pena é só aquilo que dá dinheiro para ela. No nosso caso, que o nosso objetivo é a união com Cristo, é a vida espiritual, é a caridade, né? Crescer na caridade, vocês vejam que isso dá sentido para absolutamente tudo o que acontece na nossa vida, inclusive as nossas faltas. As nossas quedas, elas podem ser transformadas em ocasiões para aprender a amar mais a Deus. Então você não perde tempo, né? Como é aquela pedra, a caridade é aquela pedra que você pode usar para transformar tudo em ouro. O momento que parecia mais antagônico, né, mais desfavorável aos seus objetivos de vida, você pode convertê-lo num momento favorável, já que o nosso objetivo é a caridade. Então, quanto mais a gente progride na vida espiritual, mais unificada a nossa vida vai se tornando. Ou seja, eu vou sendo capaz de fazer essas leituras e de ordenar todas as coisas para o mesmo fim, que é a caridade. Enquanto a gente não é santo, a nossa vida vai ter uma certa dispersão, pela dificuldade que a gente tem de orientar tudo para Deus, para a caridade. Mas é trabalho do dia a dia fazer com que essa unidade aconteça. Certo? Se a graça de Deus ainda não está no nível suficiente de maneira a simplificar a nossa vida e dar unidade e coerência para ela, nós temos que dar os meios disso acontecer. Então, aqui, nós estamos falando aqui de estudo, né? A nossa vida de estudos, o curso que vocês estão fazendo aqui, os livros que vocês leem, os objetivos que vocês têm com o estudo de vocês, não tem que ser um elemento à parte da vida de vocês. Porque senão vai acontecer igual eu falei na coisa lá da educação escolar. Na educação escolar era um elemento à parte. Quando você era criança e adolescente, né? Pensa aí. A gente ia para a escola, aquilo ali é um mundo à parte. Saiu da escola, agora é outra coisa. Esquece, joga fora aquilo lá, né? Era desse jeito. Agora não. Agora o nosso estudo ele tem que ser elemento integrativo, integrador da nossa caminhada para o nosso fim último. Então ele tem que fazer parte da nossa vida. Né? Não pode ter essa, eu estou estudando filosofia aqui,
e parece que isso não tem nada a ver com o prato que eu vou cozinhar mais tarde. Tudo tem que estar interligado. Tudo tá voltado para o mesmo fim, certo? Por que que eu estou falando isso? Estou falando isso para que o estudo seja parte integradora da sua personalidade, para que ele te fortaleça enquanto ser humano, para que ele crie em você autoridade. E ele não seja só um monte de pensamento e ideia que você tem que você vai esquecer depois, certo? Senão a gente corre o risco de viciar o curso, os estudos. Fez o Officium Sapientes, fez todos os cursos do Padre Paulo Ricardo, estudou todos os cursos do Olavo de Carvalho, mas tudo virou pensamento ainda na sua cabeça. Você fez igual na escolinha, então viciou. Vamos tentar fazer as coisas de maneira correta, certo? Tá. Bom, pontos para que a gente possa unificar a nossa vida e integrar tudo. Primeiro, é um exercício que eu vou passar para vocês agora, que é o exercício que o professor Olavo passa na primeira aula do COF dele. Aí aqui no meu COF, tô brincando, não tem essa audácia, eu vou imitar o mestre, que é o exercício do necrológio. Aí vocês já ouviram falar. O que é esse exercício do necrológio? Necrológio geralmente era um texto que era publicado no jornal, uma espécie de nota de falecimento. Quem escrevia o necrológio geralmente um amigo que era íntimo daquela pessoa que morreu, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu morri e aí o Fábio vai escrever o meu necrológio. Então ele vai escrever: quem foi Renner Almeida? Conheci Renner assim, assim, assado durante muitos anos. Foi uma pessoa que fez tal realização, tinha um comportamento assim. Ele, quando a gente estava perto dele, ele passava essa experiência pra gente. Ele lutou por tal causa, fez certas conquistas na vida, deixou esse legado. Entende? Então, isso é o necrológico, quer dizer, é uma narração, uma pequena narrativa de 20 linhas no máximo, de quem foi você durante a sua vida, certo? Supondo que agora você morreu. Então, eu preciso que vocês entendam bem isso, porque vocês vão fazer esse exercício. Quem quiser me mandar, pedir opinião, fica à vontade. Mas é importante que você faça, certo? Não passe para frente e chuta, deixa isso aqui de lado. Então, você vai escrever, certo? Você vai fazer o seguinte: você vai se colocar no lugar de um amigo e vai escrever sobre a sua própria vida. Então, se eu fosse fazer o meu necrológio agora, o que eu iria fazer? Eu iria pegar aqui um papel e escrever: Renner Almeida Costa morreu ontem aos 97 anos de idade. Bom, quem foi Renner Almeida? Aí eu vou escrever, né? Aí a gente vai fazer igual na escola, mas eu não morri ainda, como é que eu vou saber o que eu vou ser? Por isso que é o exercício. Você vai imaginar quem é que você quer ser no fim da sua vida. Quando você morrer, o que vai acontecer com você? A sua vida, que era um livro em aberto, vai se fechar. Vocês entendem isso? Veja só. Uma pessoa com 97 anos de idade, que ainda não morreu, ela ainda é um livro aberto. Ela pode ter sido a pior pessoa do mundo. Se nos últimos 10 minutos da vida dela, ela resolve se arrepender e se converter, a história dela toda mudou. Toda caminhou por um sentido diferente, tudo ganhou um sentido novo. E aí fechou o livro. É a partir daquele último minuto da conversão dela, sob aquela ótica, que eu vou contar toda a história do passado dela, por mais ruim que ela tenha sido. Agora, se ela se obstinou no erro dela até o fim, é em cima desse erro que eu vou contar toda a história dela. Então vocês vão imaginar, peraí, quem foi Renner? Eu vou imaginar, né? Quem foi o Renner no momento da morte dele?
como que eu estava? Na 7ª morada, né? Na 5ª, na 3ª? Com quais conquistas? Quem é a pessoa que eu me tornei aos 97 anos de idade, no momento em que eu morri? Certo? Por que vocês vão fazer isso? Bom, porque essa é a primeira imagem, a primeira ideia que a gente tem do que é que a gente quer ser, né? De que tipo de pessoa eu quero ser. E é esse fim, essa ideia, é que vai dar as diretrizes pelas quais eu vou unificar a minha vida. Você fala, René, você está falando aí de unidade, o estudo, o meu casamento, o meu trabalho, as coisas que eu faço. Tem que ter unidade, beleza, mas essa unidade ela tem que estar apontando para algo. Qual vai ser esse algo? Vai ser aquilo que nós queremos ser na nossa morte. A pessoa que eu quero me tornar. E aí vocês têm que ser realistas, certo? Né? Não vai colocar, sei lá, o Guilherme Beltrão vai colocar, quer ser um ator de Hollywood, né? Não, agora acho que não dá mais, vamos pensar numa coisa aí que encaixa, certo? Você é casado, dona de casa e, sei lá, inventa uma coisa completamente nada a ver. Não, é para ser realista, né? É aquilo que você realmente quer. Onde você quer chegar nessa vida, né? Aí você pode colocar, se você foi padre, se você casou, se você foi leigo celibatário, se você atuou em qual área. E aí vejam bem, essa primeira imagem do necrológico que a gente tem, ela provavelmente não vai acontecer, tá? Mas a gente precisa dela para poder direcionar a nossa vida em direção a ela. Acontece que, durante o processo, quando eu estiver direcionando a minha vida para essa imagem, as circunstâncias da minha vida vão fazer que essa imagem mude. Mas ela não vai ter um deslocamento muito grande. Ela vai mudar um pouco. Por exemplo, durante boa parte da minha vida, a minha imagem era ser sacerdote. Hoje eu casei, olha a diferença, né? Mas o que está por trás do ser padre e ser casado? Tá? A busca pela santidade, por exemplo. Então, a coisa não deslocou de um ponto para o outro. Ela teve uma mudança, a imagem mudou. Na medida que a gente se descobre, você vai encontrando aquilo que você gosta, aquilo que você quer, conhecendo seus limites, suas fraquezas, suas aptidões, talentos. Tudo isso, que é o seu eu, né, que é a manifestação do seu eu, em confronto com as circunstâncias da vida, vão fazer a sua própria vida, né? Então, o nosso necrológio, quem eu quero ser, tem que estar baseado naquilo que eu sei sobre mim hoje e nas circunstâncias da minha vida hoje. Certo? A própria questão vocacional, ela é assim que você articula ela, né? A nossa vocação, você não tem que levar só em consideração aquilo que está na sua alma, mas a circunstância. A mulher ela queria ter uma profissão que exige que ela viaje muito, ela não quer casar, mas aí ela vai lá, engravida e tem um filho. A circunstância da vida dela mudou. Significa que a vocação dela, ou seja, a voz de Deus agora direcionando a vida dela, não pode ser mais aquilo que estava na alma dela só, que era viajar pelo mundo. Mas ela tem que levar em conta a circunstância atual da vida dela, né? Deus nunca vai chamar a gente para uma coisa que se desfaça das circunstâncias. Tá? Então, o exercício do necrológio é o primeiro que vocês vão fazer. Vocês façam. Então não é focar tanto no passado, no que já aconteceu, mas resumidamente falar quem é a essência, né? Mas focar na questão
do futuro, até o fim da vida, o que que você quer alcançar. Exato. Esse exercício no necrológio, mais do que olhar para o passado, é olhar para como eu estou hoje, carregando comigo o meu passado, né? Mas o que eu quero alcançar nos meus próximos anos até o fim da minha vida. E aí, tendo essa luz lá no final da vida, essa ideia, nós vamos começar a mover as coisas em direção a ela. Tá? Agora tem o segundo ponto. O primeiro é o necrológio. O segundo, agora sim, é sobre o passado. Que é você ter o hábito, isso daqui é importante, não negligenciar essas coisas, de contar a sua própria história. Quer dizer, todo mundo aqui tem uma história. E a nossa história ela é feita de acontecimentos. Agora, o modo como eu conto a minha história é que depende de mim. Se eu pegar, tem vários acontecimentos da minha vida. Eu posso fazer vários tipos de leitura desses acontecimentos no meu passado. Né? Para que eu entenda melhor quem eu sou hoje e possa entender melhor qual é a imagem que eu quero lá no futuro, no meu necrológio, eu vou ter que compreender também o meu passado. Só que eu não quero que vocês façam necrológio depois de fazer isso. Isso é exercício para fazer a vida inteira, tá? O meu necrológio já refiz muitas vezes, né? E igual eu falei, sempre vai tendo algumas mudanças. Agora, contar a própria história do passado significa o quê? Significa você ter um caderno, um diário, alguma coisa nesse sentido. E de vez em quando, né, você escrever sobre episódios da sua vida. Renner, qual episódio? Os que vierem na sua cabeça. Contar o episódio lá quando eu era criança. Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, eu gostava de assistir Globo Repórter. Passava na sexta-feira na Globo, né? E ali tinha uns episódios sobre animais. Isso apareceu na minha cabeça, eu escrevi. É um episódio solto. Aí depois eu posso contar, por exemplo, que quando eu estava na sexta série, eu queria ser biólogo. Esse era o desejo de infância. Aí você, olha só, veja só, você está narrando dois pontos da sua vida que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se você pega a sua inteligência e projeta luz sobre esses dois pontos, pensa um pouco, você pode se perguntar: tem alguma coisa a ver gostar de ver vídeos sobre animais no Globo Repórter com querer ser biólogo? Tem sim, né? Que antes da gente fazer essa reflexão, parecia assim, algo bobo. Queria ser biólogo porque gostava de bicho. Achava interessante assistir Globo Repórter. Mas o que que te fazia achar interessante? Por que que você gostava de bicho? Você entende? Fazer esse tipo de pergunta vai lançar luz sobre quem nós somos de verdade, né? Peraí, existem certas coisas que eu gosto na vida que são simples gostos passionais. Né? Tinha um amigo meu que falava assim que queria se formar em biologia para ser professor de cursinho, porque tinha muita moça bonita nos cursinhos. Né? Ele queria dar aula para as moças e tal, fazer sucesso. Peraí, de onde é que vem esse desejo, essa ideia dele? Vem de um movimento passional. Não vem de um desejo espiritual real, entende? Não vem de uma inclinação que está dentro dele que é espiritual, mas vem de uma parte mais baixa. De onde é que vinha esse gosto pelos animais? Era só um negócio passional que eu achava legal de assistir? Na medida que você vai pensando nessas coisas, né? Eu gostava de passear com o meu pai de moto em bairros de periferia. Eu gostava de andar descalço, sentir o pé no chão. Tudo isso são reflexões que eu já fiz, certo? Que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas tem várias coisas, as coisas vão se ligando. Eu gosto desse tipo de filme. Quando eu era criança, eu assisti tal filme
E aquilo me marcou que quando eu ouço a musiquinha daquele filme, aquilo mexe comigo de uma maneira diferente, até hoje. Por quê? Não sei. Mas você pode se perguntar por quê. E relacionar aquilo com outras experiências que você teve. Para você entender quais inclinações da sua alma são inclinações mais superiores e quais são mais inferiores. O que, que a sua alma quer? Por exemplo, eu percebi, vendo essas coisas, que existe uma inclinação em mim pela beleza. Que existem certos filmes, né? Certos gostos por determinadas coisas. E que existe uma atração pelo belo, pela beleza. Então já é um traço da minha personalidade. É algo que eu vou buscar, porque aquilo vai se tornar. Buscar a beleza para mim, estar próximo do belo, me alimentar de coisas belas, é algo que vai alimentar a minha personalidade. Para quê? Para me deixar mais forte e me jogar em direção ao meu fim, ao meu necrológico. Estão entendendo? Então, olha só, o que, que acontece? Quanto mais eu conto a minha história do passado e sou capaz de integrá-la, o que, que é isso? Pegar aqueles vários episódios assim picados, né? E dar unidade para eles. Falar, olha, aconteceu tal e tal coisa na minha vida no passado. Parece que foi só tragédia, não tem nada a ver com o que eu quero hoje. Tá, então agora você vai fazer uma leitura disso, integrando isso na sua vida hoje. Quanto mais você costura os pontos, os episódios do seu passado e integra eles, mais você percebe que eles são como uma seta que aponta em direção ao seu fim, à sua vocação. É essa seta que vai dar para a gente uma sensibilidade maior para construir aquela imagem lá no necrológico que vai ser o nosso fim. É por isso que de mês em mês, de 2 em 2 meses, na medida que você vai escrevendo e se entendendo melhor, você vai modificando o seu necrológico. Fala, ó, não é bem isso aqui que eu quero ser, mas é esse ponto aqui mais acentuado, por exemplo. Né? Essa é a pessoa que eu quero ser. Não é que eu quero ser essa pessoa de maneira arbitrária, inventada. É porque a minha alma, na medida que eu vou me conhecendo, integrando o meu passado, ela aponta em direção a isso. Certo? No curso do Olavo, sobre introdução ao método filosófico, a primeira etapa que ele dá, ele fala, você quer ser um filósofo? O método que eu ensino é o seguinte, a primeira etapa chama-se anamnese, exercício anamnético. Né? Quer dizer, eu ser capaz de olhar para a minha própria alma e rastrear quais são as ideias que estão por trás das minhas ações. Eu gosto de assistir esse filme aqui. Eu gosto de passear em tal lugar. Gosto de ver esse tipo de fotografia. Gosto de conversar sobre esse assunto. Eu tenho vários gostos, faço várias coisas. Por que que isso acontece? Por que que eu tenho esse repertório de coisas, né? Porque existem ideias que estão por trás disso. Ideias que podem ser verdades sobre mim ou mentiras nas quais eu acreditei. Isso aqui, quando a gente vai entrar no campo da questão da psicologia da cura interior, por exemplo, né? Na própria espiritualidade também, a gente vê muito disso naquilo que o pessoal costuma chamar de voto íntimo, palavra de maldição, né? A pessoa estava lá estudando matemática, não estava conseguindo direito, e a professora falou assim, você é burro, você nunca vai conseguir aprender matemática. Aí a pessoa introjetou aquilo como uma verdade, quando na verdade é uma mentira, né? E aquela ideia ditou para ela certas atitudes, certo comportamento com professores de matemática, né? Certa aversão a temas que envolvem números. Por que que ela é assim? Porque
Você chega na pessoa, por que você se comporta desse jeito, né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, no ensino religioso, que ela odeia a minha aula. E ela não sabe por quê, né? Eu perguntei no meio da aula esses dias, né? Que você tem um problema comigo, né? Não, não gosto dessa matéria, né? Ela odeia ensino religioso, religião. Por quê? Porque tem alguma ideia que está por trás aí desse comportamento passional dela. O exercício anamnético é o exercício de você rastrear quando é que foi que essa ideia se engastou na minha mente. E quando eu enxergar isso, eu posso então ter a liberdade de dizer não. Eu não vou viver em função dessa ideia. Então, por trás dos nossos comportamentos existem ideias. Essas ideias podem ter vindo dos nossos pais, de herança hereditária, da escola, de certas sentenças que nós mesmos proferimos sobre nós diante de certos acontecimentos, coisas que os nossos pais nos falaram. Então, o primeiro passo, olha só, não é exercício escolar que eu estou passando para vocês. Eu estou passando aqui um exercício de limpeza da sua alma para a gente poder estudar a filosofia de verdade. Por que o Olavo de Carvalho, no curso dele, não começou falando lá de é aqui, vamos estudar gramática, retórica, física. Não, ele foi falar disso. Anamnese. Bom, porque é essa intimidade comigo mesmo, né? O autoconhecimento é o que vai me fazer adquirir um manejo das minhas faculdades para poder absorver depois as coisas, o mundo, a realidade, a verdade. Então, a primeira coisa, antes de querer procurar a verdade lá na física, lá na metafísica, na teologia, vai procurar a verdade sobre você mesmo. Esse que é o ponto. Porque senão você vai ter uma filosofia, você vai se tornar um professor de filosofia, né? Ou alguém que estudou muita filosofia, e a sua filosofia vai ser deslocada da sua vida. Aquela ideia de unidade que a gente estava falando, desenvolvimento da personalidade, não vai acontecer. Você vai ser como os filósofos modernos, que dentro da universidade era uma coisa, fora era outra completamente diferente. Não é assim que funciona. Vida espiritual, vida intelectual, filosofia é algo que se faz na vida. Por isso que se chama vida intelectual. É um movimento que é uma vida só, que tem que ser integrado. Certo? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte. Uma vez que a gente já fez o nosso necrológio, está trabalhando a nossa história, nós vamos colocar metas. Sei que parece chato, parece coisa de Réveillon, né? Metas para 2024. Não. São certas metas no sentido de que certos objetivos que nós temos que cumprir na vida para alcançar aquilo que a gente quer ser quando a gente morrer. Então, eu quero ser um filósofo quando eu estiver morto. Beleza, então eu tenho uma meta que é estudar toda a filosofia, ler toda a obra de Santo Tomás de Aquino, sei lá. Certo? Também essas metas vão mudar com o tempo quando você enxergar que não era bem aquilo que você queria ou aquilo que você precisava para alcançar. Mas você tem que partir do que você tem. Então, hoje eu sei mais ou menos que eu quero esses 3, 4 objetivos aqui, porque eles vão me fazer me tornar aquela pessoa que eu quero ser lá no futuro, quando eu morrer. E aí, tendo essas metas, o que eu vou fazer? Eu vou, então, organizar a minha vida hoje para que ela se direcione àquelas metas. Vocês entendem quanto isso é importante? Que isso é para dar coerência, unidade para a nossa narrativa, para a narrativa da nossa vida, em direção ao objetivo que a gente colocou. Mas isso aqui, Renner, se tudo isso não for a vontade de Deus, vai acontecer o seguinte, você vai
Se você tem boa vontade e você se propôs um necrológio de metas e organizou sua vida para ir para essa direção, você pode ter certeza que Deus vai vir e dar um jeito de mudar as coisas com as circunstâncias para que a vontade dele se cumpra. Não tenha medo. Tá? Faça a sua parte e aceite a realidade que Deus vai fazer a dele. Tá? Bom, aí a gente entra agora nas questões mais práticas, né? Que aí vai depender de cada um. Então, por exemplo, como é que a gente pode organizar a vida em direção a essas metas? Tem que fazer aquilo que todo tratado de espiritualidade vai chamar de regra de vida. O que é uma regra de vida, né? Uma regra de vida é mais ou menos um cronograma que você vai seguir com as coisas principais, atividades principais do seu dia. Lembrando que o cronograma é para te servir e não você servir ao cronograma, né? Então, tô no meu horário de estudo, a minha esposa chega, meu bem, deixa eu te contar uma coisa. Não, não posso, agora é o meu horário de estudo, né? Não é assim. Tudo é adaptável, mas você tem que ter balizas, né? Você tem que ter um esquema geral para você não se perder. Isso funciona muito, isso diminui o gasto de energia pessoal. Organizar a vida do jeito que eu estou falando aqui vai diminuir o seu gasto de energia. Para criança, isso é uma maravilha. Criança tem que ter horário para fazer as coisas. A falta de horário para criança deixa ela estressada, ansiosa. E para a gente é a mesma coisa. Agora, qual que é a diferença de um cronograma para uma regra de vida? Isso aqui é muito interessante. Isso aqui eu aprendi num livro que a minha esposa leu. Chama Regra de Vida para Mães. Eu fui lá xeretar no livro, né? E ler o que tinha ali. E ali a autora tem um conceito interessante que ela diz assim, olha, a regra de vida, ela foi feita para resguardar todos os aspectos importantes da sua vocação. Um cronograma não. O que é um cronograma? É uma lista de horário para cumprir as coisas que você vai fazer em cada horário. Mas a regra de vida é o seguinte, com base no meu necrológio, então vamos supor que eu quero ser um teólogo, né? Então, uma parte significante do meu dia eu vou ter que gastar estudando as Sagradas Escrituras, lendo a teologia. Vamos supor que eu tenho 4 horas para estudar. E eu quero estudar cinema, quero estudar história e teologia. Bom, se o meu necrológio diz que eu quero ser um teólogo, é isso que eu consigo ler da minha vida, que é a minha vocação, então o tempo maior vai ser dado ao estudo da teologia. A não ser que eu tenha que estudar algo prévio à teologia para poder estudá-la depois. Entendem? Mas eu sou casado. Bom, então eu tenho que também ter um tempo para estar com a minha família, com os meus filhos. Eu não posso só estudar. Ah, mas eu também eu preciso cuidar da minha saúde física. Então também tem que ter um tempo. Quanto tempo de saúde física? Quanto tempo com a família? Quanto tempo de estudo? Bom, vai depender aí da prioridade, da ordem das coisas. Né? Vai depender do seu necrológio e dos deveres de Estado que você tem. Estão entendendo isso? Como que é diferente? Não é só um cronograma. É algo para guardar os aspectos da sua vocação. Sendo que o primeiro é a vida de oração, né? Exatamente. A primeira coisa que tem que colocar na regra de vida é a vida de oração. E as outras coisas vão se encaixando. Porque qual que é o problema? Quando a gente começa a viver bem a vida de oração, aí a gente começa a gostar de estudar um assunto, aquilo come a vida de oração. Ah, não, tem que dar atenção para minha esposa, para meus filhos, aquilo comeu o estudo, comeu a oração. Não, então a regra de vida é para garantir que você não vai negligenciar
nenhum aspecto da sua vocação, da sua missão. Então, isso é importante. Claro que você não vai conseguir cumprir tudo exatamente daquele jeito todos os dias. Aí é que você tem que ter o jogo de cintura, o bom senso, para saber o que adaptar a cada momento, né? Certo? Bom, aí, dicas, né? Do que você tem que organizar. Isso aqui é tarefa, tá? Então, o necrológio é obrigatório vocês fazerem. Começar a contar a própria história também. E montar uma regra de vida também. Agora, vocês podem ter o auxílio do diretor espiritual de vocês. E não precisa, por favor, né? Você aí, pessoal, principalmente o pessoal que é mais velho que eu. Dr. Rodrigo, Guilherme, Delvar, que talvez já tenha uma certa rotina, já tem um certo estilo de vida, né? Se vocês percebem que o estilo de vida de vocês contempla tudo aquilo que está lá no necrológio, maravilha, não tem que mexer. Aqui são só ferramentas para que a gente possa organizar a nossa vida em direção ao nosso fim último. Então, o que colocar na regra de vida? Primeira coisa, então, a vida espiritual. Uma rotina de oração. Um momento de oração pessoal todos os dias. O que seria o ideal? Assim, falar, não, a meta máxima. Máxima não, né? Mas a meta. 2 horas, né, de oração pessoal por dia. Em que você vai meditar a Sagrada Escritura, fazer Lexio Divina, que você vai procurar uma comunhão com Cristo, independente dos meios que você usar. Renner, não consigo na minha realidade hoje. 1 hora, então. Fora isso, você vai se organizar para ir na missa, de preferência todos os dias, ou o máximo de vezes que você conseguir na semana. Você vai organizar leituras espirituais que você vai ter, que você pode ler tanto dentro do momento de oração, quanto em momentos diversos ao longo do dia. E o que tem que ser essa leitura espiritual? Tem que ser um tipo de leitura cuja reflexão vai te levar a atos de fé. Então não tem que ser um estudo sobre as coisas de Deus. Tem que ser uma leitura ali que você lendo aquilo te leve a pensar como a Bíblia, por exemplo, né? E te leve, então, a procurar uma comunhão com Cristo. Porque esse é o objetivo. Não é ler para aquilo virar puro pensamento. Ah, agora eu sei toda a doutrina. Não. É ler e pensar naquele assunto, rezar em cima dele, para que ele seja uma espécie de ponte para você se comunicar com Deus pela fé, na cela interior. Fora isso, você ter momentos no dia para voltar para a oração, você pode rezar o rosário ao longo do dia, você pode parar 3, 4, 5 vezes ao longo do dia. Pausas de 5 minutos ou de 10 minutos para poder se recolher e rezar. E retiros. Organizar para você fazer uns 2, pelo menos, por ano. Retiro de silêncio. Pelo menos um por semestre. Para você se recompor espiritualmente. Você parar tudo, né? O retiro é uma boa ocasião de você, por exemplo, parar tudo e fazer um necrológio. Contar a própria história. Conversar com Deus. Rever a sua vocação. Isso é importante. Na minha vida, os retiros foram uma das coisas mais importantes que eu já fiz na vida. Acho que não teve um retiro em que eu não tive, assim, alguma intuição, alguma experiência, alguma percepção sobre mim mesmo, sobre Deus. Então, um conselho, assim, nível alto. Faça retiros de silêncio. Aqui, a mais próxima aqui da minha região, a gente tem lá em Goiânia, na Luz da Vida, e temos em Anápolis, na Obra dos Santos Anjos,
Tem Guaratinguetá, que eu também sei, na obra dos Santos Anjos, né? Não conheço outros, né? Tem a Trapa do Campo do Tenente, no Paraná. Devem existir outros aí, mas eu não conheço. Bom, então encaixa isso na sua rotina, certo? Depois, você precisa colocar um cuidado com o seu físico, com o seu corpo. Então, você vai ter que encaixar aí uma alimentação adequada. Comer chucrute todo dia, né? Como diz o Guilherme, né? Chucrute que a minha esposa fez, foi uma recomendação do Guilherme para aumentar a imunidade. Não deu certo, infelizmente virou um trem esquisito. A gente já está fazendo outro. Mas fica a dica aí para vocês. Então, você tem que ter uma dieta, uma alimentação adequada. E aqui eu estou falando, não é importante, gente, para a sua ascese. Não só para o seu corpo, mas o seu corpo ele tem que servir a sua alma e o seu espírito. Você ter uma alimentação adequada vai garantir que você estude melhor, com que você reze melhor. Então isso é importante. Uma alimentação adequada. Exercícios físicos. Então o mínimo você tem que fazer, pelo menos uma caminhada por dia. Academia é bom. O pessoal fala muito aí de luta. Eu nunca fiz luta, mas acho que seria muito interessante. Ajuda até mesmo nessa questão da fortaleza, né? Mas algum tipo de exercício físico você tem que fazer. Não só para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Isso vai ajudar também. Hidratação, né? Beber água. Se eu não tenho uma garrafa perto de mim, eu não bebo água. E aí, quando a gente não bebe água, o nosso corpo sente também. Eu não sei dizer aqui especificamente o que é, mas já passei por consultas que a pessoa só pegou na minha mão. Na verdade, foi um massagista, né? Indicação do Fábio Cruz aqui. O massagista, quando eu fui fazer lua de mel, só passou a mão assim e falou: Olha, você está pouco hidratado. Então, as dores que você tem em tal e tal lugar é porque você não está bebendo água. E aí ele foi fazendo as coisas lá e mandou eu tomar água, né? Então, hidratação ajuda a passar aquele sono quando você está bebendo água, né? Tira um pouco da ansiedade, enfim, beber água é fundamental. Sol, tomar sol é importante também. Que todo dia de manhã, geralmente a primeira leitura do dia que eu faço é no sol. A sala aqui da minha casa é fria, né? Então eu sou muito friorento, né? E aí a primeira coisa que eu faço no dia, assim, quando eu vou primeiro estudo, primeira leitura, eu vou lá, sento na cadeira no sol e é bom demais, né? Mas é importante, vitamina D e tal. Cuidar do sono, então não dormir nem de mais e nem de menos. Na sua regra de vida, você vai colocar aí quanto tempo de sono. A média geralmente é 7 horas, né? Dependendo, tem gente que vai precisar de 8. Dizem que tem pessoas que tem num e-book que eu li uma vez sobre sono, falava sobre o comportamento urso. Pessoas que precisam de 9 ou 10 horas de sono por dia, né? Não sei se isso é verdade. Eu sei que quando eu durmo e estudo é muito ruim. E menos que 6 horas também a cabeça já sente, né? Então acho que entre 6 e 7 horas seria o ideal aí. A gente acorda ainda um pouquinho com sono, não acorda, você não está 100% refeito, né? Mas é uma ascese importante também. Você levantar ainda com um pouco de sono, né? Mas menos que 6 horas, a experiência que eu tive na comunidade, a gente dormia muito pouco. Aí é muito complicado, menos que 6 horas, né? Tem gente que consegue. Tem gente que com 4, 5 horas de sono tá beleza. Vai, então, do organismo de cada um. Nem de mais, nem de menos, né? E ter também certos momentos de descontração, de passeio, né?
você sair para fazer uma caminhada num lugar diferente, estar na natureza. Quantas vezes eu já não, assim, entendi certas coisas de filosofia, eu brincava isso, né, com isso, o ano passado, ano retrasado, quando eu dava aula na comunidade. Quando eu estava lá na mesa de estudo, beleza, entendi as coisas no pensamento. Daí eu saía para caminhar. A gente morava numa chácara e no mato ia caminhando, né? E ali na caminhada, quantas vezes eu não conseguia integrar as coisas na minha mente e ver o ser delas, né? Falando, agora eu entendi isso aqui. E aquilo, quando a gente entende uma coisa, aquilo tem um brilho que a gente quer contar para os outros. Então eu quero chegar na aula e quero falar disso aqui. É o contrário de quando a gente ainda não brilhou. Quando é só mente, só pensamento, a gente fica inseguro, né? Esse negócio aqui, não sei como é que eu vou falar, tal. O que faz parte da vida, né? Nem tudo a gente viu. Tem muita coisa que ainda está só no pensamento. É aos poucos que a gente vai adquirindo o ser das coisas, né? Mas muitas vezes eu consegui isso caminhando, passeando. Tá? Então faz parte também. Então cuidar do físico, né? E para encerrar aqui pelo horário, da alma. E aí você então vai colocar uma rotina de estudos, né? O que seria o ideal? O ideal seria também, como na oração, 2 horas de oração, 2 horas de estudo. Então, rotina de estudos, você ter um caderno, um diário para você escrever sobre a sua vida. Sempre tive, desde 2012 eu tenho um diário. Não um diário que eu escrevo todo dia, né? Então não é diário, né? Não é aquele caderno que hoje eu fiz tal coisa. Tem gente que gosta e faz assim, tudo bem. Mas eu tenho um caderno que eu anoto as experiências vitais para mim, né? Tive um problema aqui, discuti com a minha esposa um assunto. E aí eu me comportei de determinada maneira. Então eu vou descrever. Eu me comportei assim, assim, assim. No processo de escrever, muitas coisas aparecem. Por que eu me comporto assim? Eu vou descobrindo. Estou passando por um problema aqui que eu passei 5 anos atrás. Eu olho lá nos cadernos de 5 anos atrás e vou ver como eu me comportei diante daquilo. Então, ter isso daí, né? Você pode encaixar isso dentro das suas 2 horas de oração também. Ter o tempo para trabalho. Tempo para o trabalho não é só o tempo que você está operando as coisas do trabalho. Mas é um tempo, inclusive, que você tem que ler e estudar as coisas do trabalho, tá? Essas 2 horas que eu tô falando aí que você tem que ter de estudo, bom, se você só tem 2 horas mesmo, então você pode reduzir elas para um estudo. O estudo que eu tô falando aqui é o estudo para você se formar enquanto ser humano. Mas se o seu trabalho exige uma técnica que você tem que aprimorar, você vai estudar essa técnica dentro de um tempo determinado para o trabalho. E não um tempo para o estudo, formação pessoal. Por que eu estou distinguindo isso? Para você não negligenciar a sua formação pessoal, alegando que tem que estudar para o trabalho. São 2 campos diferentes, que nós vamos entrar em detalhe depois. Tempo para a família e para a vida social e política, né? Você tem que se inteirar, o tempo para os seus amigos, para as pessoas que estão à sua volta, e para entender também o que está acontecendo na esfera política, seja da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo, e ajudar nisso de alguma maneira, né? Ser um personagem ativo dentro disso, certo? Todos esses pontos, do físico, do psíquico, do espiritual, são pontos que você vai organizar e ordenar em direção aos seus objetivos, que são em vista do seu necrológico, daquilo que você escreveu no seu necrológico. Esse é o caminho pelo qual você vai dirigir a sua vida, de maneira que as circunstâncias que forem aparecendo, somadas a esse caminho, vão dar para a gente ali
o caminho que é a vontade de Deus para cada um de nós. Que o que importa mesmo, no final das contas, é a vontade de Deus para cada um de nós. Ok? Bom, eu acho que por hoje é isso. Próxima aula a gente vai continuar falando desses pontos. Vamos falar de organização da vida de estudos, tipo de leituras. E eu vou dar uma bibliografia aí para quem quiser aprofundar. Bom, algumas pessoas, para a gente poder encerrar, podem precisar de um retiro. Na verdade, todos, sim, é um retiro muito bom. Um retiro Tecendo o Fio de Ouro. É um retiro de autoconhecimento. São 10 dias de retiro. Deve ter outros, eu não conheço. Esse era o que a gente aplicava na comunidade, né? É um retiro em que você vai parar para fazer isso, vai escrever sua própria vida. Só que você vai contar a sua história à luz da grande verdade do amor de Deus por você. E isso faz toda a diferença. Então pode ter pessoas que vão precisar de um retiro, sair para fazer essa experiência, né? Quem puder fazer, maravilha. Outras pessoas também, se tiveram muitas feridas na história, traumas, situações que você não consegue escrever sobre elas, né? E que essas feridas na sua história acabam gerando certos comportamentos que você tem hoje e que você não quer falar sobre, você não quer trabalhar, você tem dificuldade, então você vai precisar de psicoterapia, né? Você vai precisar de achar alguém que possa te ajudar. Pode ser até direção espiritual também, mas é alguém com quem você sinta a segurança de se abrir e contar os seus podres mesmo, né? Abrir as feridas que estão fechadas para que essa pessoa possa te ajudar aos poucos a lidar com isso. Tá? Por quê? Porque se não trabalha isso, não tem integração da filosofia na sua própria alma. Só vai virar pensamento. Né? Você vai ser uma pessoa ferida que tem muita cultura mental, mas aquela cultura não foi absorvida na sua personalidade. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenham entendido o recado aí. Esse módulo 2 ele não vai ser demorado, vai ser poucas aulas, né? E aí a gente já vai entrar no 3, que é a, a propedêutica filosofia, né? Aquelas disciplinas introdutórias para a gente poder estudar filosofia. Ali vai demorar, então tenham paciência, tá? Certo? Alguém tem alguma questão? Aí a gente faz o Necrológico? necrológico aí, agora, já passar na semana que vem para você? Como é que funciona? Faça o quanto antes. Amanhã você já pode, no momento que você tirar ali para rezar, para estudar, já para e faz, né? Uhum. E aí, se quiser me mandar, pode mandar, né? Porque às vezes eu consigo achar ali algum problema que pode ser ajustado. Beleza. E a gente vai conversando. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Até a próxima.